Amém. A recepção dessa a gente fica até sem jeito, né? Convidar os irmãos a estarem abrindo a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro do Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 32. Eu vou estar lendo aqui na versão Almeida Revista Atualizada. Os irmãos que estiveram presentes na classe do pastor Edemir hoje de manhã sabem a importância da gente saber qual versão nós estamos lendo, né? Os irmãos que puderem acompanhar, eu estou lendo na Revista e Atualizada. Gênesis, capítulo 32, dos versículos 22 ao 32. Diz assim a palavra de Deus: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar pelo ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Lutava ele com um homem até o romper do dia. Vendo que este não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoardes. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não se chamarás mais Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó a dizer: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava sobre uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, está lido, ó Deus, a Tua palavra. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja conduzindo o nosso coração, abrindo o nosso coração para as lições que o Senhor mesmo quer separar para nós. Fala, ó Deus, mais uma vez a nós. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nós estamos diante de um texto curioso, um texto que se difere muitas vezes da narrativa comum do livro do Gênesis. Jacó, ele está sozinho no acampamento, se preparando para poder encontrar com Esaú. Se nós voltarmos a alguns capítulos, nós vamos ver como se deu a história de Jacó com Esaú. Eles eram irmãos gêmeos. E quando Esaú nasce primeiro, e quando Esaú nasce, naquela região, naquela época, naquela região, eles tinham o costume de dar os nomes aos filhos de acordo com as características deles. Então Esaú, quando nasce, ele era peludo, por isso o nome Esaú. Esaú significa peludo. E Jacó, quando nasce, logo em seguida, ele nasce, a Bíblia vai falar que ele nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. Por isso o nome de Jacó, traduzido ao pé da letra, é aquele que agarra o calcanhar. Só que, se nós mudarmos uma letra do radical no hebraico, podemos mudar a palavra de aquele que agarrou o calcanhar para enganador. É um trocadilho que se fazia com o nome de Jacó. Quando eles eram jovens, Jacó fez jus ao seu nome de enganador e enganou Isaac e Esaú para que Isaac desse a bênção da primogenitura para Jacó. E Esaú quando descobre, ele fica cheio de ódio. A Bíblia vai falar que ele se enche de ódio e ele jura matar Jacó. Então Jacó foge. Ele vai embora.
ele vai para as terras de Labão. E lá ele conhece Raquel, ele conhece Lia, ele casa, ele tem filhos, ele enriquece. A vida dele segue. Depois que ele enganou a Esaú, roubando-lhe a bênção da primogenitura. E nesse momento, no texto que nós lemos, toda a vida de Jacó conduz ele para esse momento. Ele está se preparando para reencontrar com seu irmão Esaú, depois de tantos anos de separação. E depois de tantos anos de separação, ele volta, agora rico, com família, com todos os seus bens, com os seus servos. Só que ele tinha medo da hostilidade de Esaú para com ele. Ele morria de medo do irmão dele. Justamente por ele ter o enganado e roubado a sua bênção da primogenitura. E por isso ele começa a traçar uma série de estratégias, pensando como ele pode se apresentar ao irmão, para de alguma forma tentar aplacar o ódio de Esaú contra ele. Porque ele sabia que Esaú queria matá-lo. Então o que eu vou fazer? Não, já que o meu irmão quer me matar, então eu vou pensar numa forma de eu me apresentar a ele, para poder aplacar o ódio por uma coisa que eu tinha feito há anos atrás. Então qual é a estratégia que Jacó elabora para evitar os conflitos com o irmão? Ele começa a mandar primeiro ele manda os seus servos para poder avisar Esaú que ele estava chegando. E quando os servos voltam, eles dizem que Esaú está vindo também ao encontro dele com mais 400 homens. E aí ele fica desesperado. O meu irmão que me odeia, que me jurou de morte, está vindo contra mim com 400 homens? Então Jacó fica perturbado. Ele fica cheio de medo. E agora? Então ele começa a traçar uma outra estratégia para evitar o conflito com o irmão dele. Ele divide todas as suas posses, os seus rebanhos, os seus camelos, e ele manda na frente, como presente para Esaú, para poder aplacar a ira dele. E depois ele manda os seus servos, depois ele manda a sua família, suas esposas, seus filhos, até que ele fica sozinho no acampamento. Nessa passagem que nós lemos. E lá aparece um homem misterioso, um homem celestial. No livro do profeta Oséias, nós vamos descobrir que se tratava de um anjo, vindo da parte do Senhor, representando o próprio Deus ali naquele momento. Toda a vida de Jacó o impeliu para esse encontro. Porque depois que ele encontra esse homem, depois que ele encontra esse anjo, a vida dele se torna outra. A vida dele muda. Então a Bíblia vai dizer que ele começa a lutar com esse anjo até o amanhecer, pedindo para que o anjo o abençoasse, pedindo a bênção, lutando pela sua bênção. A noite inteira ele luta pedindo a sua bênção. E durante o conflito, o anjo fere Jacó na sua coxa e a desloca. Para quem luta, Jacó está lutando com o anjo, para quem luta sabe a importância dessa articulação da coxa. Porque ela é o centro do equilíbrio do corpo. Então, quando o anjo fere Jacó, ele perde o centro de equilíbrio dele para continuar lutando. Ele para de conseguir exercer a sua própria força na luta. O anjo o impede de continuar lutando. Em outras palavras, para poder dar a bênção a Jacó, Deus tira o equilíbrio e a força natural dele. A palavra hebraica aqui, para coxa, é yaré. E essa palavra traz alguns significados. Coxa, claro, né? Essa parte aqui do corpo, a parte onde ia a espada. Mas também ela quer dizer base. Ela pode ser traduzida como base. O toque na coxa revela que a força física e as estratégias humanas são insuficientes para o confronto dele com Esaú. E Jacó aprende ali algumas lições valiosíssimas
que certamente nós poderíamos aproveitar também para a nossa vida nessa noite. A nossa força não vem de nós mesmos. Maldito é o homem que confia no homem. Essa é a lição que Deus está ensinando para Jacó aqui nesse momento. A sua força não vale nada. Jacó entendeu ali, naquele momento, que ele era limitado. Que por ele não conseguiria. Dadas as limitações dele. Toda a força que ele tinha, toda a inteligência que ele tinha, todas as estratégias, todos os presentes que ele mandou para Esaú, nada disso servia. Nada disso tinha o poder de convencer o irmão. Nada disso tinha o poder de converter o coração de Esaú. Somente Deus poderia fazer isso. E é isso que Deus está mostrando para ele. A sua força não serve de nada. Os presentes que você mandou para ele não servem de nada. As estratégias que você tem traçado não servem de nada. Se eu não estiver presente, não serve de nada. Essa é a lição que Jacó está aprendendo ali naquele momento. Da mesma forma nós hoje, nós não temos condições de nos autossustentar. Nós não temos condições de nos manter. Se Deus não fizer isso, se Deus não estiver na nossa empreitada, no nosso caminho, nos nossos planos, não tem como. Não tem como. Deus tira a nossa base. Da mesma forma que ele feriu a coxa de Jacó, a base de Jacó, ele também tira a nossa base, para que a gente aprenda a confiar nele. Porque senão a gente acha que é o nosso próprio braço. Deus tirou as bases do povo judeu quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Deus tirou as bases de Paulo quando o converteu. Salmo 121 ilustra bem essa dependência que o salmista expressa dele para com Deus. Ele diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, nem dormirá o que te guarda. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o que guarda Israel. O Senhor é o teu protetor. O Senhor é a sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem à noite, a lua na noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. O salmista entendia isso. De onde me virá o socorro? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Eu sozinho não posso. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Ele não deixará que o sol te moleste. Ele te guardará a entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Mas é necessário que a nossa base esteja nele. Porque se nossa base não estiver nele, ele vai quebrar a nossa base humana, assim como fez com Jacó, para que nós possamos aprender a confiar única e exclusivamente nele. Sempre que houver um conflito na sua vida, deixe que Deus tire as bases humanas, para que Ele possa dar uma base que vai te sustentar para a vida eterna. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, quando Ele faz uma obra na sua vida, é para que você tenha certeza de que a obra vem dele. Não foi seu próprio braço, não foi a sua força de vontade, não foi o seu pensamento positivo, foi as manifestações de Deus na sua vida, porque Ele é poderoso, Ele tem o poder de nos conduzir, e se Ele não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela.
Se o Senhor não estiver ali, conduzindo a sua vida, e você colocando as bases na confiança nele, não adianta nada. Mas a segunda lição que Jacó aprende é que quando você abandona as suas bases humanas, Deus te dá um novo nome, porque agora você leva a marca dele. O nome Jacó, conforme nós já falamos, significa enganador. E quando o anjo pergunta o seu nome, ali no versículo 27, ele diz: perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Imagina Jacó naquele momento. O anjo vira para ele e pergunta: qual o seu nome? E ele responde: enganador. Meu nome é enganador. Porque eu enganei o meu irmão, porque eu enganei o meu pai, porque eu enganei o meu sogro. O meu nome é enganador. Deus sabe de todas as coisas, por que ele perguntaria para Jacó o nome dele? Ele pergunta o nome de Jacó para que ele fizesse uma autoanálise, para que ele entendesse o que estava por trás daquilo. Quando ele pergunta o nome, isso força Jacó a pensar no nome que ele recebeu, admitir o seu passado desonesto e se purificar, se arrepender dos seus pecados. Qual é o seu nome? Meu nome é enganador. Nesse momento ele começa a pensar tudo aquilo que ele passou, todo o processo que conduziu ele até aquele momento. Durante toda a sua vida, ele sempre passou os outros para trás. Ele enganava, ele prevalecia através da desonestidade. Qual o seu nome? Enganador. Nesse momento ele se aceita. Ele aceita o seu passado. E ele se arrepende. Quando nós aceitamos o nosso passado, nós reconhecemos as coisas erradas que nós fizemos. Só assim nós podemos nos purificar. É reconhecendo o que nós fizemos de errado, reconhecendo os pecados que nós cometemos. Somente fazendo essa autoanálise, nós conseguimos perceber o quanto nós ofendemos a Deus através do nosso pecado. Porque o pecado é a quebra da lei do Senhor. O pecado ofende ao Deus vivo. O pecado ofende a santidade de Deus, porque Deus nos criou com o propósito de nós sermos santos, e quando nós não somos, nós estamos ofendendo ao Deus Santíssimo. Mas é necessário nós fazermos essa autoanálise para entender: será que eu estou vivendo em desacordo com a lei de Deus? Será que eu estou vivendo em desacordo com a palavra de Deus? Com aquilo que Deus quer para a minha vida? Se sim, eu estou pecando. E a única forma de nós nos purificarmos é aceitando, através do arrependimento e da fé, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Só assim nós podemos nos purificar. Só assim nós temos condições de nos arrepender e pedir perdão pelos nossos erros, pedir perdão pelos nossos pecados. Talvez você esteja passando por uma dificuldade assim hoje, sem entender o porquê de todo esse sofrimento. Deus pode estar tirando a sua base, o seu apoio, para que você reconheça os seus erros do passado e aprender uma lição. Todo propósito tem uma finalidade. Todo sofrimento tem um propósito. Deus não é um sádico que fica lá do céu fazendo nós sofrermos por nada. Todo sofrimento tem um propósito. Talvez você esteja sofrendo nessa noite e não esteja entendendo por quê. Faça também essa autoanálise. Será que eu estou vivendo em acordo com a lei do Senhor? Será que eu estou ofendendo a Deus com o meu pecado? É necessário reconhecer quem você é, assim como Jacó fez, para que venha a restauração.
No momento em que Jacó reconhece os seus erros, no momento que Jacó reconhece que ele era um usurpador, que ele era um enganador, Deus muda o seu nome. Quando nós fazemos isso, nós recebemos uma marca de Deus, da mesma forma que Jacó, uma marca espiritual. Jacó recebeu uma marca física, mas nós recebemos uma marca de Deus, e Ele nos dá um novo nome também. O nome, ele tem a ver com a identidade. Todas as pessoas te conhecem pelo seu nome. Se eu virar e falar, você conhece o pastor Edemir, por exemplo? Através do nome que eu pronunciei, você já associou o nome à pessoa. Então você sabe quem é o pastor Edemir por causa do nome. Você conhece o Lucas Ginaldi? Pelo nome você sabe quem é, porque o nome traz esse aspecto de identidade. O seu nome define quem você é. Por isso era tão importante naquela cultura. Por isso que o nome naquela cultura tinha a ver com a característica da pessoa. Nome é identidade. As pessoas te conhecem pelo seu nome. E Jacó, o enganador, agora recebe um novo nome, porque ele recebeu uma nova vida e ele recebeu uma nova identidade. Então agora ele não é mais Jacó, o usurpador. Agora ele não é mais Jacó, o enganador. Agora seu nome é Israel. Aquele que lutou com o Senhor e com os homens e prevaleceu. A mudança, ela acontece pela maneira como ele prevalecia para com o outro. Quando ele ainda era Jacó, obrigado. Quando ele ainda era Jacó, ele prevalecia como? Enganando, roubando. Ele prevalecia pela astúcia dele. Ele prevalecia sobre as pessoas pelo engano, pela própria força física. Mas agora não mais. Agora ele não é mais Jacó. Agora ele é Israel. Agora ele não prevalece mais pela astúcia, pelo engano. Agora ele prevalece pelo poder de Deus, pelas experiências com Deus, pela força espiritual. Por isso que ele sai de lá mancando, que agora ele tem uma marca de quem prevaleceu, não mais pela força física, não mais pela astúcia, mas pela força espiritual. Meus irmãos, se tudo aquilo que eu falei até agora, você não se lembrar, se lembre só disso. As nossas bases humanas, físicas, são frágeis. Elas não se mantêm. Nós não temos condições de sustentar a nossa própria vida. Se Deus não quebrar as nossas bases, nós não vamos reconhecer a provisão dele. Por isso que muitas vezes ele permite que você chegue no fundo do poço. Porque quando você chega no fundo do poço, a única saída é subindo. Por isso que ele permite que nós cheguemos no fundo do poço. Para que não reste dúvida de que é ele que está te tirando de lá de dentro. Não é você, não é a sua própria força, não é a sua própria capacidade. É ele que está te tirando de lá de dentro. Por isso, a nossa única base que nós podemos ter é se firmar na base que é Deus, na base espiritual, na base que Ele propõe para a nossa vida. Quando Jacó, agora Israel, ele abandona a sua base humana e aceita a base de Deus, ele não só ganha a bênção como ele tinha pedido para o anjo, mas ele também deixa de lado todas as suas estratégias para se reconciliar com Esaú e confiar somente no Senhor. Ele entende, não adianta eu traçar planos, não adianta eu mandar presentes, não adianta eu mandar a minha família primeiro, para que ele tenha piedade, não adianta. Se o Senhor não estiver comigo, não adianta. Então vou confiar somente no Senhor. E aí ele vai se reconciliar com o irmão. Com medo, claro, ele ainda é humano, ele estava com medo de Esaú.
mas ele vai mesmo assim. E então Esaú, ao ver o irmão que o enganara anos antes e fugiu com medo, ele corre ao encontro do irmão, ele o abraça e ele o beija. Esaú já tinha perdoado a Jacó há muitos anos. E Jacó não sabia disso. Esaú já tinha liberado o perdão, mas Jacó ainda não sabia disso. Para Esaú, só restava saudade, porque ele já tinha perdoado Jacó no seu coração. E é exatamente por isso que Deus o abençoou também. Mesmo ele não tendo a bênção da primogenitura, nós vamos ver que ele era muito rico. Ele foi próspero, ele tinha muitos servos, ele tinha muitos rebanhos, muitos camelos. O Senhor abençoou Esaú também, porque Esaú perdoou. Deus deu prosperidade e o abençoou, porque Deus abençoa aqueles que perdoam. Não perdoar é como você tomar um pouquinho de veneno todos os dias e achar que o teu inimigo vai morrer. Jacó então se reconcilia com Esaú, não pela estratégia que ele tinha traçado, não pelos planos que ele tinha feito, mas pelo poder do Senhor em mudar o coração de Esaú. Somente Deus tem as melhores estratégias para a nossa vida. Então, quando tiver um conflito diante de você para resolver, não confie na sua própria força. Não confie em si mesmo, não confie no seu próprio braço. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Por volta de 2012 para 2013, nós passamos uma situação muito difícil lá em casa. Meu pai, durante a vida toda, ele trabalhou com malha, com facção, camisa, principalmente camisa masculina. E quando a gente chega em 2012, meu pai estava completamente falido. A gente não sabia o que fazer. A igreja ajudou, mas ele não sabia o que fazer. Ele dedicou a vida toda para aprender a como ser um bom empreendedor na área dele. Então ele sabia tudo de malha, mas ele não conseguia mais aplicar aquele conhecimento dele para poder ter dinheiro. E é curioso que o Senhor tenha feito isso, porque ele confiava no próprio braço dele. Ele achava que ele era o bom. Ele falava que não precisava de ajuda, que ele era autossuficiente. Então Deus tirou a base do meu pai, deixando que ele ficasse falido no fundo do poço. E nós beirando a dificuldade financeira, a necessidade muito, muito aguda, para que meu pai entendesse que sem Deus você não consegue. Deus feriu a coxa do meu pai naquele dia, naquele ano, e permitiu que ele chegasse no fundo do poço, para que ele entendesse que se Deus não estiver à frente, não adianta. Ele nunca vai conseguir sair de lá sozinho. E quando ele entendeu que sem Deus ele não podia nada, ele se converte finalmente, porque até então ele estava indo e voltando, ele ainda não tinha tido uma experiência genuína de conversão. Após esse momento, ele se converte. E aí Deus envia o anjo para trazer a benção. Veio um amigo nosso, um amigo que hoje nós temos contato com ele. Hoje nós, sempre que temos alguma dificuldade, alguma indecisão, nós nos aconselhamos com ele. Enfim, ele se tornou um amigo mais chegado do que irmão. Ele já conhecia meu pai, ele sabia da dificuldade toda.
E Deus usou aquele homem para poder fazer a gente mudar de ramo. E hoje nós estamos nesse ramo até hoje por conta dele. Por conta daquele anjo que o Senhor trouxe. Ele feriu a perna do meu pai. Ele feriu o quadril, a coxa, para que meu pai perdesse a base dele. Mas ele também trouxe o anjo que trouxe a bênção. Muitas vezes, meus irmãos, Deus vai nos desestabilizar. Ele vai nos tirar do centro do nosso equilíbrio. Mas isso tudo só significa que Ele está fazendo isso para que nós possamos o agradecer e reconhecer que toda a obra vem única e exclusivamente dEle. Não é o nosso braço. Não é. Eu não sei qual a bênção você tem pedido para Deus nessa noite. Mas, enquanto você não abandonar essa sua base humana, a sua base física, e aceitar a base que Ele tem para te dar, você não vai sair do lugar. É necessário reconhecer que sem Deus não há possibilidade de permanecer de pé. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Fale com Deus. O Senhor não divide com ninguém a glória dele. E muitas vezes Ele permite que nós passamos por dificuldade, para que nós possamos reconhecer que só Ele tem o poder para nos tirar da própria dificuldade. Jacó entendeu isso muito bem. Ele precisava abandonar a vida pregressa dele. Mas a única forma de fazer isso é confiar que Deus tem o poder de fazer isso. Sem Deus ele ainda seria o enganador. Mas agora com Deus, ele é Israel. É necessário firmar os nossos pés na base do Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse: aquele que ouve as minhas palavras e a elas obedece, esse é quem me ama. E eu o irei comparar a um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o tolo que edificou sua casa sobre a areia. Caíram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Aonde você tem edificado a sua casa? Qual tem sido a base da sua vida?